Bom dia, amigos! Bom dia a todos que, a partir de agora, vão estar acompanhando esta nossa reunião de sábado, novamente trazendo o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, né? Além dos irmãos Enéas Mendonça de Anunciação, o Bruno Spadoni, né? Hoje nós não estamos contando com o Raul Vaz, que já justificou sua ausência, né? E a Lorena Esmanioto Cury também. Mas, como esse trabalho aqui vai ficar registrado, gravado, né? Os irmãos vão poder acessá-lo também quando desejarem, né? Então, estamos iniciando mais esta live, né? Mais um Chá das 5 às 10 da manhã de sábado, né? Então, inicialmente, eu já quero passar a palavra para o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, para que ele já dê o início aí deste estudo, que tem sido muito importante para cada um de nós. Nós temos crescido bastante nele. E eu quero hoje, além do estudo apresentado pelo professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, eu quero saber o que cada um de nós está usufruindo desse estudo, pessoalmente, né? Eu, particularmente, já antecipando um pouquinho, né? Particularmente, eu tenho tido uma percepção bastante ampliada da minha relação com o próprio Deus, né? Bastante ampliada, bastante clara, né? Diferente do que eu tinha anteriormente. Então, para mim, hoje, eu sei que eu vivo para o Senhor, eu existo Amém. para Ele, tudo que eu faço é para o Senhor, que o alvo é o prazer do Senhor e não do homem, né? Então, tirar o homem do foco e colocar o homem como uma flecha que atinge o alvo, que é o Senhor. Então, nós existimos para o Senhor, glória ao Senhor. Sem o Senhor, Amém. nada tem sentido, né? Então, Amém. Vamos ao bom dia de Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Bom dia, Fernando. Aliás, bom hoje dia. Uma bonita camisinha, hein, Fernando? Obrigado. Bom dia, amados irmãos. E do fundo do meu coração, eu desejo que a graça maravilhosa do Senhor seja conosco, né? Sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para a glória dele. Amém. Bom dia. Amém. Então, já começa aí apresentando aqui né, a palavra que você quer comunicar para nós, o que Deus inspirou por meio do Espírito Santo, né? Com tanto estudo e tanta dedicação, para que a gente possa também ser multiplicadores da palavra, continuar sendo, porque nós temos aqui irmãos que são irmãos muitíssimamente comprometidos com o Senhor, né? Então, nós podemos agora usufruir plenamente desse conhecimento, desta habilidade que nos leve a uma atitude, né? Por isso o chá. Amém. Bom, nós estamos acordados, ou seja, nós fizemos um acordo sobre esse estudo acerca do maior versículo da Bíblia. Nós dividimos em 3 etapas. A primeira etapa já realizada foi da preparação. Nós procuramos fazer uma preparação que é básica, muito importante. A segunda etapa, que é a de hoje, é a apresentação, nós vamos focar no texto propriamente dito, o maior versículo da Bíblia. E então vamos dialogar sobre as partes importantes deste texto. E depois, então, na terceira, que será a última, sobre o maior versículo da Bíblia, então nós vamos ressaltar as partes mais práticas. Nós vamos nos concentrar na praticidade, né, na experiência. E nós já começamos, né, eu já comecei a experimentar, estava dialogando há pouco com o Jorge Cury,
de maneira mais intensa, mais profunda, mais ampla, mais rica ainda, da própria economia, da qual o Jorge Cury é o responsável maior agora. E nós vamos perceber que este estudo vai dar mais sentido ainda a essa visão que Deus deu ao Jorge Cury, e a mim também junto com ele, da economia de Deus. Bem, irmãos, eu quero fazer uma recapitulação relâmpago da primeira parte, porque a preparação é vital. Bem, o Senhor, nosso Deus e Pai, tem preparado para nós, nessa hora da história, esses estudos, e nos tem convocado, nos tem desafiado a sermos alpinistas espirituais, buscarmos o mais alto. Eu quero recapitular aquela palavra do grande estadista Daniel Webster, de que a maior região inexplorada deixada para o homem é a palavra de Deus. Quero ressaltar também o fato de que esse conhecimento, essa experiência, não é por erudição, não é por capacidade nossa, não é por nossa inteligência especial, mas é por revelação. Nós vamos ver isto ao enfocar o nosso texto, é revelação. A nossa esperança é revelação, e é uma revelação crescente, né, que se amplia, que se aprofunda. Nós estamos vivendo numa geração em que a Bíblia é tida como um livro velho, já ultrapassado, que prestou o seu serviço, mas que agora não deve ser levada muito a sério, não deve ser levada a sério, mas sim a ciência, a erudição, a capacidade humana. Mas nós estamos constatando que não é assim. E nós só vamos conhecer a coroa de toda a verdade. Nós poderíamos ligar isso com o pensamento da pedra angular, da pedra que dá as medidas de todo o conjunto da sabedoria que nós precisamos ter. Então, a visão total, a visão da verdadeira filosofia de Deus, a sabedoria de Deus, nós só vamos ter quando nós tocarmos nesta coroa, quando nós apreciarmos essa coroa, o mais alto, né, que está dentro da revelação do maior versículo da Bíblia. E nós vamos ver quanta riqueza nós temos aqui. A Bíblia está sendo hoje julgada como Jesus foi julgado. Mas nós poderíamos, inclusive, mostrar que o julgamento de Jesus foi uma verdadeira zombaria. Eu só quero recapitular uma palavra que eu diria até ser assim, ofuscantemente, monstruosamente contraditória. Quando Pilatos sentenciou Jesus, ele disse assim: levai-o e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Esse foi o maior disparate judicial, porque Pilatos estava ali agindo como um juiz, ele estava se colocando em nome do grande Império Romano, em nome do Império Romano, ele estava pronunciando o julgamento. Ele disse: eu tenho o poder de condená-lo ou de libertá-lo. Então ele ali representava o juízo humano sobre Jesus, e disse esse mais ofuscante disparate: levai-o e crucificai-o. Por quê? Porque eu não acho nele crime algum. E a Bíblia hoje está sendo julgada da mesma maneira disparatada, porque a Bíblia não é conhecida. O mais alto de Deus
não é conhecido pela maioria, inclusive da cristandade. Então, agora, meus irmãos, esta revelação da coroa, da pedra angular, do máximo, do mais alto de Deus, ela é para aqueles que recebem a revelação de Deus porque amam. E a revelação de Deus é para aqueles que amam a Deus. Não é para os sábios e entendidos deste mundo. É para aqueles que habitarão com Deus na eternidade. E essa revelação nós vamos observar cada vez mais claramente que ela é dada na simplicidade. Mesmo que nós estejamos lidando com as coisas mais profundas da revelação, mas essa revelação é dada para os pequeninos de Deus, na simplicidade de Deus. Vamos recapitular também que a Bíblia é um livro consumado. Por isso, nós podemos ter nela a mais alta revelação, podemos ter nela a coroa da revelação de Deus. Deus tem dado já a sua última palavra em Cristo e na Bíblia. Agora, saibamos que por toda a eternidade haverá novas luzes sobre a revelação de Deus. Nós, com a revelação do maior versículo da Bíblia, nós vamos ter o clímax, vamos chamar esse píncaro, essa pedra angular, ou esta coroa, é o clímax, é o mais alto da revelação de Deus. Nós já consideramos as objeções que existem, não vamos nos demorar muito aqui, é uma recapitulação relâmpago. Existem várias objeções que podem ser colocadas, mas elas todas estão respondidas no texto que nós temos no livro o maior versículo da Bíblia. E temos a certeza de que não dependemos da limitação da nossa mente, nós não nos estribamos no nosso próprio entendimento. Então, nós temos um sucesso predestinado. Podemos ter a certeza de sermos bem-sucedidos. Eu vou contar, inclusive, com a experiência da minha esposa, porque eu não estive lá onde minha esposa teve, e ela viu a coroa uma coroa uma miniatura de coroa muito preciosa. Quando ela esteve lá na Europa, ela teve o privilégio de visitar a Bélgica e ver as joias do Palácio da Bélgica. E como todo visitante fica muito intrigado quando lhe são mostradas essas joias, no meio das joias mais preciosas, as pedras preciosas que são exibidas, aparece um ovo. E as pessoas estranham, como é que um ovo, uma coisa assim tão trivial, estar entre pedras preciosas? E aí então o anfitrião, a pessoa que mostra as joias, pega na mão aquele ovo. E de repente o ovo se quebra. As cascas caem para o lado e aparece um pintinho amarelinho com as penugens brilhantes. E ele ergue as asinhas. E então, dentro do corpo do pintinho, aparece uma coroa, uma miniatura, uma coisa muito encantadora, obra de um
de um mecânico, de um artesão muito hábil, uma coroa muito linda. Quando a pessoa, depois da visita, vai embora, e dentre todas as maravilhas que ela viu, uma coisa que ela não vai jamais esquecer é dessa coroa que ela viu dessa forma tão, um tanto estranha, mas tão cativante. Bem, nós agora vamos recapitular o seguinte. Como nós podemos determinar qual é o maior verso da Bíblia? Dentre os 31 mil e tantos versículos da Bíblia, como é que nós podemos saber? Existem algumas leis que nós podemos chamar de a lei das excelências, ou as leis das excelências, que são praticamente as mesmas para a determinação de qualquer coisa que nós queiramos confirmar como a maior coisa, né? Então, a primeira regra que tem que ser cumprida para determinarmos qual é a maior coisa é a sua verdade precisa, no caso do texto bíblico, né? No caso do versículo bíblico. Isso se aplica a qualquer outra coisa que quiséssemos determinar como a maior coisa. Aplicando essa lei à determinação do maior versículo, então, esse versículo precisa conter a verdade na direção de Deus. Em inglês, usa-se a expressão Godward, quer dizer, a respeito de Deus. A verdade precisa se referir a Deus, em primeiro lugar, e supremamente, né? Tem que ser primeiro para Ele. Essa é a primeira regra. A segunda é que a maior verdade da Bíblia, o maior versículo da Bíblia, nele a verdade precisa marcar o final do curso, o final e não o início. Então essa é a segunda regra. O final tem que se referir ao fim do curso. A terceira regra é que o maior verso, para ser a coroa de toda a verdade, precisa ser todo inclusivo, precisa ser absolutamente inclusivo, precisa incluir ambos os testamentos, o Velho e o Novo Testamento, precisa incluir todos os lugares, todos os seres, toda a perfeição de caráter e ser, precisa incluir todo o tempo e a eternidade, e precisa cobrir a plena extensão do propósito de Deus. Então, essa é a terceira regra. Precisa ser todo inclusivo. E também, o maior verso precisa ser universal e de aplicação, da aplicação mais prática. Profunda, sim, mas clara. Precisa manter a simplicidade. Já vimos, então, o maior verso no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, em que Moisés inclui no seu cântico aquela frase que, a princípio, pode não parecer a maior verdade da Bíblia ou o aspecto mais alto da verdade, a coroa da verdade. A porção do Senhor é o seu povo. Então, este é o maior verso no Velho Testamento. Cada vez que eu leio esse texto, mais encantado eu fico com esta verdade, com esta realidade. A porção de Moisés, a porção do Senhor é o seu povo. Por que a porção do Senhor é o seu povo? Deuteronômio 32,
9. Aí nós podemos ficar perguntando, mas este é o maior pensamento, o maior versículo no Velho Testamento, a porção do Senhor é o seu povo. Será que este texto, este versículo, é o mais aplicável e o mais aceitável, mais precioso de todas as Escrituras? A porção do Senhor? Irmãos, eu quero mostrar de uma maneira muito objetiva que mesmo o povo cristão do nosso tempo não conhece isto, não valoriza esse pensamento, não tem isto como a mais alta revelação de Deus nas Escrituras. E eu quero mostrar isso na tradução, chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se os irmãos tiverem aí a sua tradução de uso diário, a sua Bíblia devocional, podem comparar, né, com o que está escrito, e também eu quero mostrar depois, na boa tradução a nova versão internacional, a NVI, que traduziu corretamente. Mas olhem só os irmãos, por favor, como a Bíblia, na linguagem de hoje, traduziu esse texto. Assim, essa parte que sobressai a maior frase deste versículo, que nos leva a pensar na porção de Deus. Para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Admirem-se, irmãos. Fugindo do original grego, os tradutores traduziram. Eu não gosto de ser crítico assim com a tradução da Bíblia, mas eu tenho que ser. Está escrito aqui o seguinte: saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Não é isso que a palavra de Deus diz aqui. Mas como nós estamos acostumados a pensar sempre para nós, é sempre para nós, o que nós estamos para receber, o que nós estamos para herdar, as maravilhosas bênçãos que são para nós no Evangelho, a vida eterna para nós. Então, esse é o pensamento, esse é o limite do pensamento que não alcançou a revelação da porção do Senhor. Não é isto que a palavra de Deus revela para nós. Então, graças a Deus, na nova versão internacional, o texto está traduzido assim. Comparem, irmãos. Nós precisamos estar muito bem fundamentados nesta revelação. Nós precisamos saber com certeza, não é uma opinião humana, mas diz assim, o texto na NVI, diz assim, eu vou ler o texto completo, na tradução da NVI. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da glória, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a herança dele, como está na Almeida Revista e Atualizada. Então, é a herança de Deus, a sua herança, a herança de Deus. Não é para nós em primeiro lugar, é para Deus. As riquezas da gloriosa herança dele, nos santos. É a porção do Senhor. Então, nós temos no Velho Testamento a semente, está lá em Deuteronômio,
do Cântico de Moisés, e nós temos agora em Efésios, lá nós temos a semente, aqui nós temos o fruto, o fruto. Então, eu gostaria de abrir agora um pouco para os irmãos falarem a respeito desta recapitulação rápida, e saber se para os irmãos, de fato, isso é uma coisa consolidada. Eu apresentei aos irmãos aqui uma prova de que o pensamento cristão moderno não alcançam a porção de Deus, o mais alto. Mas Deus está nos dando esse privilégio e essa responsabilidade de acolhermos, de apreciarmos isso cada vez mais, de compartilharmos isto, que é a mais alta revelação de Deus, a porção do Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos comentassem, antes de eu prosseguir, né, com a parte de hoje, que vai ser inclusive mais curta do que essa preparação, que os irmãos digam alguma coisa para não ficar monótono, para ser um diálogo realmente. Eu queria saber se essa recapitulação acrescentou algo, se foi boa. Com toda sinceridade, os irmãos podem falar. Enquanto os irmãos abrem os seus microfones para falar, né, eu diria o seguinte: para mim foi, de fato, um novo momento da percepção de Deus, né, com muito mais clareza, e praticamente me organizou, me posicionou corretamente nesta relação com o Senhor. Então, assim, esse fato de eu saber, né, claramente que todas as coisas são para o prazer do Senhor, para a glória do Senhor, a herança do Senhor, é tudo para Ele, por Ele, né? Todas as coisas, né? Então, tudo que eu estou fazendo hoje, por exemplo, já adquiriu um sentido mais ampliado, talvez reforçou algo que eu já tinha e, de alguma forma, veio um novo, uma reafirmação, né, de que eu estou fazendo para Ele, mas, assim, talvez para mim, na minha experiência, ela ficou mais concreta um pouco, no sentido, assim, de que eu tinha esse conhecimento e agora esse conhecimento está se tornando numa realidade, está sendo metabolizado. Então, por exemplo, eu estou com o desafio de fechar um livro, né? E, então, eu sei que eu estou escrevendo para o Senhor. Não é para mim, né? Então, eu tenho que escrever pensando no que agrada ao Senhor, né? Que o Senhor está me dando uma série de revelações, né? Por meio desse estudo, né? Bastante ampliada, e eu estou tentando colocar na escrita para o Senhor. Então, não é para mim. Como consequência, as pessoas serão alcançadas, né? Aquelas que depois buscarem fazer a leitura da obra, né? Mas é para o Senhor que eu estou trabalhando. Então, isso para mim modificou bastante o meu modo de sentir, de ver, e acho plenamente verdadeiro, e é o que eu percebo da palavra de Deus. Um pensamento que corrobora o que o nosso irmão acaba de dizer é o seguinte: nós precisamos abraçar o ponto de vista de Deus. Nós temos o ponto de vista humano, naturalmente, mas alguma coisa precisa mudar na nossa perspectiva. O nosso irmão João Calvino, os irmãos já sabem de sobra, né, a respeito de João Calvino, que ele foi um homem de Deus, sem dúvida, alguns o questionam, mas ele ensinou uma coisa maravilhosa. Ele declarou que Deus é o fundamento do homem. E ele começa aí. Toda a teologia que ele procurou desenvolver é que Deus é o fundamento do homem. Nós precisamos pensar primeiro em Deus. E eu quero adicionar aqui um pensamento maravilhoso, que é o seguinte: o que Deus faz é baseado
em uma aliança eterna. Aliança. O grande documento. Se os irmãos quiserem depois, eu posso compartilhar a respeito da aliança eterna, que inclui todas as alianças, desde a adâmica, abraâmica, noaica, davídica, né, a mosaica. Essas são alianças parciais, mas estão incluídas numa aliança eterna. E nesta aliança, a porção do Senhor foi garantida. Os irmãos que leram com atenção o estudo, viram como isso é vital, como isso é importante. Nós precisamos enxergar isso cada vez mais claramente, a porção do Senhor. Porção não é uma coisa aleatória, uma coisa assim que depende de circunstâncias. Não, isso foi firmado em aliança eterna. Cada um vai receber a sua porção, até Satanás. Deus recebe a sua porção primeiro. Precisamos pensar na porção de Deus primeiro. O que dificilmente se pensa, você vê, os tradutores tropeçaram nessa tradução. Eles acharam tão estranho que Deus seja um herdeiro. Eles acharam tão estranho que Deus tenha maior, que a porção do Senhor é o seu povo e que ele tem uma herança e ele tem capacidade maior de receber do que nós. Ele recebe mais, ele é o que recebe mais, porque ele tem a capacidade maior de receber. Então, esse é um ponto de vista que a gente precisa reconquistar, né? Levantar essa bandeira com determinação. Deus primeiro. Na lei, Deus é primeiro. O resumo que Jesus deu na lei, o resumo que ele deu da lei, Deus é primeiro. Deus precisa ser o participante da primeira parte. Antes de tudo, precisamos pensar na porção de Deus, na glória de Deus, no que Deus vai receber. Mas nós temos o vício humano, carnal, e Satanás entra por trás disso também. Ele está sempre querendo diminuir Deus. Lá no início, no Éden, a ênfase de Satanás, ou o seu alvo, era colocar diante de Eva, colocar diante da humanidade que Deus não está sendo honesto. Ele sabe, né? Então, ele está de más intenções. E nós vamos ver isso depois no livro de Jó, no início do livro de Jó. Satanás, diante de Deus, apequenando o homem. Quer dizer, ele é um fantoche, é controlado pelas tuas bênçãos. Tira as bênçãos para ver que ele vai blasfemar de ti na tua face. Então esse é o trabalho de Satanás. Diminuir Deus diante do homem, como ele fez lá no Éden, e diminuir o homem diante de Deus, como ele fez no livro de Jó. E é interessante que o livro de Jó, segundo os estudiosos, os eruditos, segundo a tradição judaica, ele foi escrito antes do Gênesis. É bom a gente pensar nisso, porque ele realmente nos mostra o outro lado. Primeiro, Satanás querendo diminuir Deus, manchar o caráter de Deus diante do homem. Ele está de más intenções. E no livro de Jó, o oposto. Então, isso é muito importante. O livro de Jó é um dos livros mais preciosos da revelação. E que nos leva a entender. Sim. Não, só para cumprir o seu desejo aqui também, maravilhoso, né? Até, só para a gente ouvir o Bruno, como você pediu, e o Enéas nesse ponto aqui. Amém. Tem que ligar o microfone aqui, tem que desabilitar o microfone. Aí, pronto. Eu creio que esse versículo, para mim, para a minha experiência, essa revelação, assim, ela assim, me impacta que
quando a gente enxerga o mais alto, a gente parece que abre todo o restante da palavra de Deus. Parece que quando eu leio outros trechos, eles fazem mais sentido do que faziam antes. Vamos dar um pequeno exemplo. Vamos falar, por exemplo, Romanos 12, quando ele fala: apresentem os seus corpos. Apresentem os seus corpos. Os seus corpos são de Deus. Apresentem ele como fosse um sacrifício vivo para Deus, né? E depois, né, apresentem a sua mente, né? Não tomem a forma do mundo na sua mente, mas a sua mente é de Deus, né? Então, e depois nós somos membros uns dos outros e do corpo de Cristo, né? Então, se a gente pegar outros trechos da Bíblia, eles se tornam mais claros quando a gente vê eles sob essa perspectiva. Nós somos do Senhor, né? E nós somos a porção do Senhor, porque nós recebemos uma porção nessa aliança e o Senhor recebe uma porção também. E então nós, né, o sacrifício era para agradar a Deus, né? Então o Senhor nos receber agrada ao Senhor. Isso é tão precioso e tão amoroso, né? Quando a gente lê lá em Efésios 6 que tem o grande mistério que é Cristo e a igreja, que a igreja é como a esposa de Cristo, né? Então, ela vai agradar a Cristo. Aí também está dizendo que a igreja é a porção do Senhor, né? É aquilo que ele vai receber, né? Em Apocalipse 19 também diz que o Senhor vai receber a sua noiva, né? E então a gente sabe que receber uma noiva é uma alegria difícil até de descrever o que é, né? Então a gente assim, a Bíblia fica toda mais clara, né? Quando a gente vê sob uma perspectiva, quando é aberto para nós, né? Parece que isso abre o coração de Deus, abre o coração de Deus, né? Quando dizem Efésios que Cristo foi aquele que desceu até as regiões inferiores, né? E depois ele subiu até o mais alto dos céus e com isso ele nos deu dons, né? Então, quando ele desceu até as regiões mais inferiores, ele venceu tudo que existe no universo, até as coisas mais escuras, mais graves, mais baixas, até a própria morte. Ele foi lá e quebrou a porta da morte, que abria só para dentro, não só para entrar, nunca para sair, né? Ele quebrou. A porta ficou quebrada, né? E daí ele saiu e ele foi sentar lá no lugar mais alto do universo. Então, o homem normalmente quer vencer subindo, né? A gente sempre quer subir, mas o Senhor, ele desceu primeiro para depois subir. Assim ele englobou todo o universo, né? Então, tudo fica aberto quando a gente enxerga, como o irmão Fernando Enes está falando, o ponto de vista do Senhor. Quando a gente, isso é uma coisa tão amorosa do Senhor, parece que o Senhor abriu assim e falou assim: olha aqui, olha aqui. É tão amoroso. Então, meu coração fica assim, feliz, né? Parece que o Senhor me chamou carinhosamente: vem aqui, meu filho,
vem aqui ouvir, né? É isso que eu queria dizer. Bem, Muito bom. O Enéas quer falar alguma coisinha? Vamos lá. Então, um texto que me veio à mente foi do próprio salmista, que falava assim: a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. E daí, nesse texto, a gente vê assim que nós somos a porção do Senhor também. Então, ele está esperando alguma coisa nossa, é a herança, nós somos a herança dele. Então, a gente vê nisso um relacionamento, né? Quando Deus nos criou assim a sua imagem e semelhança, ele estava esperando por esse relacionamento, né? Nós podemos dizer como o salmista, a minha porção é o Senhor, mas nós vemos nesse texto que nós também somos a porção do Senhor. Então daí aí vem a nossa autoestima, né? Melhora muito. Antes a gente pensava assim, eu pelo menos pensava, que a coisa mais importante é que Jesus morreu e ressuscitou por mim, né? Mas o meu, mesmo eu não tendo pedido para ele morrer por mim, ele quis morrer por mim porque ele me amava, né? Mas só que o plano dele é bem maior do que esse de me salvar, de me dar a vida eterna, né? Eu sou a porção do Senhor, eu faço parte desse agrado ao Senhor. Até o salmista, no Salmo 37, ele fala assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração. Então, fica assim, antigamente ficava difícil da gente pensar assim, como é que eu vou agradar ao Senhor, né? É igual a gente dar presente, querer dar presente para uma pessoa que já tem tudo, né? Então, o que eu vou comprar? O que eu vou dar para essa pessoa que já tem tudo? Mas, no texto, a gente vê que nós somos essa porção do Senhor. Ele está esperando por isso, ele está querendo isso. Então, nessas alturas, eu me sinto uma pessoa muito importante, né? Que além de ter sido escolhido antes da fundação do mundo, né? Então, o Senhor está esperando por mim. Ele está ansiando por essa porção. Então, isso é uma coisa maravilhosa. amém. Eu quero compartilhar com o irmão Jeremias 51, 19. A gente lê assim, vamos dizer assim, em contrapartida, que a porção do Senhor é o seu povo, está escrito, Jeremias escreve, 51, 19. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, a herança de Deus. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, assim como o Senhor, como nós somos a porção do Senhor, o Senhor é a nossa porção. Aí imediatamente repete que Israel é a tribo da sua herança. E agora, porque nós somos enxertados em Israel, nós também somos essa tribo da sua herança. Então, o pensamento aí está bem completo, né? O Senhor tem uma porção e nós temos o Senhor como nossa porção. Só me confirme, é Jeremias 51, 19. 19. Quer ler, né, a sua versão aí, como é que diz? Sim. E isso se chama, em linguagem bem moderna, mutualidade. É o grande princípio da mutualidade. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está lá no Cântico dos Cânticos. Sua bandeira sobre mim é o amor. Amém. Então está escrito aqui: mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel,
a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Essa aqui é a Bíblia a nova versão transformadora, aquela do Spurgeon. Uhum. É boa. Eu tenho a nova versão internacional aqui, que é muito linda também. Diz assim: aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Uhum. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém. Eu tenho uma aqui também, essa aqui, a Bíblia de Frida Thompson, né? Só para a gente fazer essa comparação. Então, é o Jeremias 51, 19, né? Uhum. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém. Uhum. Deixa-me ler aqui um texto muito precioso no último livro do Velho Testamento, onde o profeta está falando sobre infidelidade conjugal, ele está combatendo a infidelidade conjugal. Então, o assunto aqui é amor, o amor conjugal, né? E Deus fala assim, em termos muito amorosos, no capítulo 3 de Malaquias: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí Deus diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Particular tesouro, uma tradução diz as minhas joias. Deus considera os seus como as suas joias, o seu tesouro precioso. Quando dizem para mim assim, Jorge, você é uma joia. Então tá certo, né? Eu sou uma joia mesmo. Tá certo. A sua esposa já deve ter dito isso para você, né? Você é uma joia. Amém. Eu quero lembrar, os irmãos também têm um parágrafo no nosso estudo que lembra que frequentemente nos profetas Deus diz assim, como que com saudade do seu povo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, se o meu povo me ouvisse, meu povo, o meu povo. É o coração de Deus pulsando pela sua porção. O seu povo tantas vezes ingrato com ele, né? Ele o amante sofredor, o amante que não era correspondido. Ah, se o meu povo me ouvisse, eu faria tantas coisas maravilhosas por ele, né? Então precisamos ver isso na palavra de Deus, pensar no coração de Deus, nos seus sentimentos. Muito bom. Excelente. Glória a Deus. Amém. Amém. Bem, podemos então continuar, Curi? Vamos lá, então. A porção de Deus é perfeita. Isso é extremamente maravilhoso. Eu falei sobre a aliança eterna. E a aliança eterna é um documento. Ela é mencionada em Hebreus 13, 20, a eterna aliança. E se os irmãos quiserem ler comigo, lá Hebreus 13, 20,
é o texto que fala explicitamente, diretamente, sobre a aliança eterna. Diz assim, ora, Hebreus 13, 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aliança eterna, aliança que garantiu para Deus a sua porção, o que ele iria receber como herança. E aí é expresso aqui o desejo, 21, versículo 21, o Deus, pelo sangue da eterna aliança, Deus da paz, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Então, irmãos, notem aqui que esta eterna aliança, esta aliança eterna, ela garante para Deus um povo perfeito. Nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser perfeitos. Posicionalmente, nós já somos em Cristo Jesus. Mas um dia nós vamos ser, de fato, em experiência e em manifestação. Então, Deus vai ter um povo perfeito. Perfeito como ele é perfeito. Nós vamos ser iguais a Deus nos seus atributos comunicáveis. Nós vamos ter, como o apóstolo Paulo fala, nós vamos ter as marcas do Senhor Jesus em nós. As marcas do Senhor Jesus. Aquilo que ainda não é manifesto vai ser manifestado em máxima glória. Eu quero agora encerrar a minha exposição, porque os irmãos já leram o texto, acredito que mais de uma vez, então eu quero ainda abrir para perguntas e compartilhamentos. Quero também receber dos irmãos. Assim, para mim, até me referindo à maior palavra na Bíblia, né, é a Eusébia, né, também foi assim, muito profundo o entendimento que nas versões bíblicas, na língua portuguesa, falam da palavra piedade, né? Então, essa palavra piedade, ela precisaria ser bem entendida, né? A conotação que a gente dá para ela é diferente da denotação que ela tem na sua profundidade, né? De você compreender que através desta palavra, Eusébia, né? A gente tem esse mistério, né? Do homem, da nossa natureza humana, vamos dizer assim, em congruência ou convergência, né? ou assim, em convivência, né? Com a natureza divina de Deus. Né? Então, nos posiciona, como disse o Enéas já em outras ocasiões, com uma autoestima muito boa, né? A gente pode, assim, se sentir muito bem com isso, sabendo que dentro de nós tem a natureza divina de Cristo, né? Então, que a gente tem a autoridade de Cristo, que a gente pode fazer as coisas, a gente não tem a limitação que talvez a gente racionalmente ache que tenha, né? Então, nós podemos curar enfermos, podemos ressuscitar mortos, né? Podemos alcançar as alturas que Cristo nos permite. Né? Então, a gente pode sair um pouco do limite que existe, que é real, né? Do corpo, né? O limite que a carne estabelece, né?
para avançarmos. Eu, por exemplo, tenho um nível de ambição, de projeção das coisas que Deus está me colocando, as mais altas possíveis. Né? Eu já expus algumas delas, assim, mas não é o caso agora, mas eu tenho uma ambição bastante grande, né? As maiores do mundo, e que essas ambições do mundo ainda são pequenas perto de quem eu sou em Cristo, porque o fato da natureza divina habitar em mim. Então, eu não preciso me contentar no meu quadradinho, eu posso voar como águia, né? Ultrapassar, inclusive, a altura das nuvens. E posso voar, e posso aterrissar também com dignidade, né? Posso, como águia, Deus disse visitar o galinheiro e comer os milho com a galinha também, como posso voar, né? Então, acho que a gente se limita muito no nosso potencial. Né? Nós podemos ser Paulos, né? Pedros e todos aqueles grandes homens, nós também temos as mesmas condições de ser. Né? Eu acho que essa visão nos possibilita isso. O irmão nos lembra que Jesus, conforme Atos capítulo 1, Jesus é o verdadeiro homem do espaço. Ele subiu, né, acima do lugar mais alto, né, os mais altos céus, à direita da majestade nas alturas. E nós temos essa esperança de subir mesmo com ele ao mais alto. Eu queria aproveitar a oportunidade agora, estou um pouco usurpando essa oportunidade, Cury, de chamar atenção para um fato maravilhoso, que já foi dito, mas eu quero recapitular. A maior palavra da Bíblia, né, Eusébia no grego, no hebraico é Hassid. Hassid. E essa palavra, ela se refere aos piedosos, aos dedicados a Deus de maneira especial. Mas a palavra Hassid é cegonha, ela lembra ternura. Como é que se escreve essa palavra? Bom, em hebraico? Não, se fosse fazer português. Uma transliteração em português. R-A-S-I-D. R-A? Hassid. É um R forte, né? É um R do hebraico que é bem forte, aspirado mesmo, né? O Jorge Cury, como descendente de árabe, sabe. Hassid. O então, árabe tem 4 Hs, né? O árabe tem 4 Hs, né? R-A-S-I-D. É um R forte, né? Hassid. S-I-D. Aqui embaixo, Hassid. Então, lembra a ternura da cegonha. Por isso, a cegonha foi escolhida aí pelos pais, né, cuidadosos em transmitir a sexualidade para os filhos, né, questão como a criança é gerada, como a criança nasce, então inventaram a cegonha, né, que traz o bebê, né. E quando criança, eu me lembro, né, da cegonha como esse... Hoje em dia, acho que quase não existe mais essa ideia, né, não sei. Mas a ternura, e existe um lugar, um irmão chama atenção para o fato do seguinte: existe um lugar na revelação de Deus, que é o único lugar onde vemos pessoas humanas chorando por Deus. Foram mulheres. Esse mesmo irmão que transmite isso nos lembra que as mulheres nunca falaram mal de Jesus. Isso a gente tem que acreditar às mulheres. Nunca, as mulheres nunca falaram mal de Jesus. E lá no monte, quando Jesus estava indo para a cruz, as mulheres estavam lamentando, batendo nos seios. Batendo, né? Sinal assim de lamentando isso profundamente, sentindo profundamente a dor
por Jesus. O único lugar onde nós vemos, né, pessoas humanas chorando por Deus. Isso é muito significativo. Porque eu tenho aprendido a me comover diante do sofrimento de Deus. Isso vai parecer absurdo a muita gente que se tem por muito inteligente, erudita, racional, né? Mas eu tenho aprendido um pouco disso, me comover pelo sentimento de Deus. Quando eu ouço o profeta dizendo, né, se o meu povo me ouvisse, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O maior anseio de um amante não correspondido. Deus quer, a sua porção é o seu povo, ele anseia pelo seu povo. Então, isso no hebraico é expresso de maneira muito terna. A palavra Eusébia no hebraico é Hassid, que é cegonha, que lembra a ternura materna e paterna, né? Como Deus ama o seu povo, como ele chora pelo seu povo. Será que alguma vez pensamos nisso? Ou nós pensamos que Deus é um ser durão, é um ser que somente tem propósito, que não tem coração, que não sente? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por isso ele era amado. Davi significa amado. E João, no Novo Testamento, é um Davi, né, representa, ou corresponde ao Davi do Velho Testamento. E aí esse João... Sim? João, pode completar. João? Não, é esse João que registra a palavra de Jesus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Viu, professor Fernando Enéas? Eu me lembrei aqui de uma pregação que eu vi recente, né? Luciano Subirá, né? E ele fala assim, como Deus nos vê. Eu achei interessante isso, assim, como Deus nos vê. Então ele cita lá uma parte do Evangelho em que João Batista estava preso e pediu que os seus discípulos fossem olhar lá e verificar se Jesus era mesmo aquele, né? Então, ele apresenta aí João Batista com uma certa dúvida. E daí eles vieram responder para João Batista que ele cura os cegos, ele, enfim, livra as pessoas das prisões, dos endemoniamentos, etc., né? Bom, e daí aí Jesus responde, né? Responde para esses homens, né? Que não havia ninguém na terra mais do que João Batista. Então, assim, só fazendo um paralelo, né? João Batista estava em dúvida, né? Então, Jesus não olhou aquela dúvida de João Batista, como que ele nos vê, né? Ele olhou que não havia nenhum homem mais do que João Batista. Então eu achei interessante essa reflexão, como Deus nos vê. Então, Deus vê o Jorge com uma maravilha, né? Ele vê o Jorge já projetado lá na eternidade com ele. Amém. Então, ele não vê o Jorge, que às vezes é desleixado, que às vezes é meio confuso, né? E, claro, às vezes com suas virtudes e defeitos, né? Mas ele não vê o Jorge assim, né? Ele vê o Jorge já projetado na glória. Perfeito. O Jorge perfeito. Eu achei bacana isso, como Deus me vê. Eu comecei a me ver assim. Puxa, eu sou perfeito mesmo, né? Por mais que, né, eu tenha alguns senões, né, e os tenho, né? Mas não dá para a gente dar bola para isso, né? Eu tenho Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como é que é? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém. Porque exercitar a mente do ponto de vista de Deus. Diga lá, Bruno. Porque morrestes e a vossa vida está oculta
Com Cristo em Deus. Em Deus. É. Mas tem Minhas outro... joias, minhas joias preciosas. Minha porção. Isso mesmo. Noiva. É. E em Hebreus, no capítulo 2, tem um texto muito interessante, porque fala assim, que é o homem que dele te lembres, né? E o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, né? E depois diz assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Eu vejo esse versículo porque, na nossa experiência, por mais que Deus já nos enxergue assim, completos, como o Jorge está compartilhando, nós ainda não vemos, né? Nós ainda temos a experiência da fraqueza. Nós ainda vivemos essa experiência de viver aqui na carne, o Jorge mesmo estava dizendo. Viver aqui na nossa vida humana, nós ainda não vemos, né? Nós vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra. Então, eu também ouvi um ensinamento do irmão Pedro Dong explicando sobre essa aliança eterna. Voltou aqui o som, não? Tá ok, tá ok. Pode prosseguir. Tá. Explicando sobre essa eternidade, né? Que nós ainda não vemos, mas que está escrito no passado. Diz assim, sujeitou todas as coisas, né? Debaixo dos seus pés, no passado, mas nós ainda não vemos. Quer dizer, o tempo das coisas de Deus não corresponde ao nosso tempo, ele é em outra esfera. Ele é eterno, essa aliança é eterna. Então, em Hebreus diz assim que Cristo se apresentou pelo Espírito eterno a Deus. Quando ele morreu, e ele se apresentou pelo Espírito eterno a Deus. Então, o sacrifício de Cristo está na eternidade. Nós estamos no tempo. Mas tudo que Deus fez para nós está na eternidade. Por isso não tem tempo para as coisas que Deus fez. Por isso, nós ainda não vemos essa vitória na nossa experiência, mas ela é consumada. Ela é pela aliança eterna. Isso é tão precioso, né? Porque nós estamos falando de coisas que são eternas, mas na nossa experiência de vida, podemos ainda estar num tempo em que ainda não vemos, né? Ainda não vivemos essa realidade. Mas nada na nossa vida tira o fato de que isso é eterno, está feito e já está descrito na Bíblia como no passado. Então, é uma questão que foge ao nosso conceito natural de tempo, né? Passado, presente, futuro. Mas também, para o meu coração, abre a palavra de Deus também, de novo, né? Abre, assim, para a gente enxergar o coração de Deus e ver como
como ele já fez as coisas e como ele já nos recebeu e nós também já o recebemos, né? Então é muito precioso para mim essa visão. Isso Eu é queria fé. ver o irmão Enéas Amém. Mendonça. Amém. Glória a Procure um Deus. pouco, só um pouquinho. Isso é fé. Isso é Amém. fé, né? A certeza, né? Esperança. Agora, eu emendando, por favor, eu acho que está nessa hora, acho que o Espírito está nos levando a esse pensamento. João escreveu assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu queria fazer uma observação aqui. Existe uma ideia muito comum entre os crentes, que nós somos filhos adotivos de Deus. Isso está, inclusive, em algumas confissões de fé. Filhos por adoção. E aí a gente pensa na adoção como é entre os homens. Eu não gosto desse pensamento e eu peço perdão se alguém discordar de mim e achar que eu estou errado. Eu quero aprender, eu quero me corrigir. Mas esse pensamento de que somos filhos adotivos de Deus, ele é contra esse texto que nós acabamos de ler aqui. Nós somos chamados filhos de Deus e, de fato, somos filhos de Deus, por natureza, por semente. A adoção é outra coisa, é ser colocado como um filho adulto que coopera com o pai. É o ruiós. Então, eu creio que algumas confissões pecam, minimizando o fato de sermos filhos de Deus. De fato somos, não somos chamados apenas. Então, eu queria fazer essa observação que faz muita diferença. Nós somos filhos mesmo de Deus, gerados pela semente divina. Está escrito, Pedro escreveu isso, primeira carta, capítulo 1, versículo 23. Eu concordo, okay. Inclusive por causa do sangue. Somos filhos em função do sangue, né? Do sangue de Jesus. Então, não é uma coisa assim, só afetiva. É uma somente no cartório. Exato, não é somente no cartório, é questão de sangue. É por causa do sangue de Jesus que nos tornamos filhos. Mas uma coisa assim que Deus tem me falado e tocado no meu coração a partir desses estudos, desse maior texto e da porção do Senhor, e também da palavra da Eusébia, né? Então, diante de tudo isso, sabe? Então, agora eu entendo e participo desse entendimento de como as pessoas, os mártires de antigamente, davam a sua vida por Jesus, né? Até então eu achava assim uma coisa difícil. Mesmo a gente sofrendo certas discriminações ou bullying na época de escola, faculdade, né? Ou mesmo até hoje no dia a dia. Então hoje eu entendo bem melhor por causa de sermos a porção do Senhor e de os mártires terem dado a vida por Jesus. E hoje eu tenho esse entendimento de que realmente nós estamos preparados para dar a nossa vida, porque somos porção do Senhor. Então é uma coisa assim, não só não somos essa porção no futuro, mas somos essa porção hoje, né? Essa porção do Senhor, mesmo ainda não estando assim aperfeiçoados, né? Mas já nos colocamos, antevemos como pessoas
já aperfeiçoadas. Então, nós somos essa porção do Senhor, para o que der e vier. Hoje eu tenho esse entendimento. Glória a Eu Deus. achei interessante uma coisa que me lembrei agora, do irmão Geraldo, né, que é da nossa relação, minha e do Bruno, especial, né, Grisarte, e é o seguinte, que uma coisa que ele me falou me chamou muito a atenção, né, que tudo que Cristo precisou fazer, ele consumou na morte de cruz, derramando o seu sangue e sendo ressurreto. Está tudo consumado lá, né? Não há nada que Cristo precise fazer a mais do que ele já fez. Então, isso me levou a pensar que tudo que Cristo precisou fazer, ele fez, ele consumou todas as promessas, né? E nós, como porção dele, né? Então, basta nos acessarmos aquilo que já foi consumado por meio da fé. Eu achei interessante isso, né? Que a gente fica pedindo, Senhor, me ajude nisso. Ele já ajudou. Tudo que a gente já está pedindo para Deus, em oração, em algumas circunstâncias mais complexas da nossa vida, né? Mais difíceis, ele já fez. Já está feito, né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente pede em espírito e por meio do Espírito Santo, né? Mas ele já consumou na cruz, na sua morte na cruz, né? Isso é maravilhoso. Eu queria completar essa ideia, porque o que o Senhor fez é completo, mas nós tomamos isso pela fé. E a fé, ela é progressiva. Se a gente olhar, por exemplo, a vida de Abraão, né, como ele foi vivendo e tendo mais fé à medida que ele foi sendo... que Deus foi falando com ele, né? A fé, a gente crê no Senhor e recebe o Senhor, mas depois a gente vai crescendo na fé, né? Então, por exemplo, esse texto de João que o irmão Fernando Enéas compartilhou, ele falou assim, ainda não se manifestou o que nós vamos ser, né? O texto lá em Romanos fala assim, a criação aguarda com uma expectativa enorme a revelação dos filhos de Deus, né? Então, apesar de que tudo que Deus fez e preparou para nós é consumado, nós precisamos receber isso. E eu vejo assim que a fé, ela amadurece em nós. E, na minha atividade de médico, tem várias coisas que a gente precisa aguardar as pessoas amadurecerem. Então, por exemplo, quando a pessoa não faz exercício e precisa passar a fazer exercício. Ela não faz isso da noite para o dia, ela precisa amadurecer isso. Tudo que precisa amadurecer leva pelo menos 6 meses. Antes de 6 meses, a gente não muda, né? Então, eu vejo assim que existe uma eternidade e existe um tempo, né? E as coisas de Deus estão nessa situação. Eu vejo assim que Deus colocou as coisas para nós eternamente, mas nós, no tempo, nós estamos recebendo isso gradualmente. Homeopaticamente. Assim, progressivamente. Por porções, Né? Não é? Eu sinto assim. Como disse o irmão Fernando Enéas,
É com humildade que eu proponho isso. Se alguém sente diferença, eu também quero aprender. Ele falou de forma perfeita, mas eu sinto assim. Amém. Muito bom, glória a Deus, né? Quanto ensinamento maravilhoso a gente está tendo, né? E a gente não pode também, acho que não deve, creio, né? Ter vergonha do Evangelho, né? Nós temos que ter a ousadia de afirmar que todo o fundamento está em Deus, né? Sem querer ofender os cientistas, né? Ofender, talvez, né, os racionalistas, os humanistas, né? Eu não posso falar em Deus porque isso é religião. Outro dia, uma irmã querida, que eu vou, assim, não vou revelar o nome até, mas por enquanto, ela fez uma palestra maravilhosa, tal, sobre Fernando Pessoa, né? E daí eu liguei para ela, porque eu disse, o Fernando Pessoa, eu acho interessante ele, né? Ela colocou ele como um gênio, né? Mas assim, eu gostei muito da forma com que você expôs Fernando Pessoa. Eu gostei mais do que o próprio Fernando Pessoa, porque a pessoa dele foi um coitado, né? Foi um coitado. Enfim, teve uma vida trágica, morreu de cirrose, problemas de sexualidade, um monte de coisa, né? Digo, por que você não faz esse mesmo trabalho de palestrar sobre, por exemplo, os Salmos de Davi? Aí vem aqueles sofismas, né? Mas nós não podemos misturar e envolver religião e política, porque podemos ofender as pessoas. Falei, jamais. Jamais você vai ofender alguém. Senão eu estaria sendo ofendido você apresentar Fernando Pessoa, porque ele é um teosófico e um homem de sexualidade desvirtuada. Eu posso me ofender porque ele não faz parte da minha crença, né? Então, eu vou pensar nisso. Então, faça um trabalho meticuloso, assim, literário. Eu li para ela o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, né? E ela disse que ia pensar nisso, porque existem tantos sofismas, né? A própria escritura, além de ser um livro tido como velho, é impressionante o número de intelectuais que leem todos os livros que existem sobre a face da Terra, ou quase todos. Mas eles têm um bloqueio de abrir a palavra de Deus. Eles não leem, se negam a ler a palavra de Deus, acreditando que eles conhecem a palavra de Deus sem ter lido uma única frase, um único versículo, né? E lembrando, né, que na história, né, da igreja, a Bíblia foi um livro proibido. Então, veja, tem um estigma na palavra de Deus, um estigma na Escritura Sagrada muito grande, né? Foi um livro proibido, um livro que as pessoas ouvem o que está na Bíblia através de terceiros que distorcem o sentido dela. Por isso que o Fernando Enéas tem razão, né? E todos nós, eu acho que comungamos disso. Nós precisamos revelar o que está escrito na palavra de Deus e que poucos a conhecem plenamente. Então, a pessoa tem preconceito, né? O catolicismo, por exemplo, né? Com todo o respeito aos irmãos católicos, também, ao longo da história, foi estigmatizando a Escritura Sagrada. A palavra está livre. Bom, esse silêncio que nós fizemos há pouco foi bem significativo, hein? Hein? Imagine o discurso de quem está nos vendo, a gente parou de falar, né? É verdade.
também é um discurso, esse sim, intervalo das palavras, né? é verdade. É verdade. Estamos aqui valorizando, né, e amando a palavra de Deus, né? É uma experiência, assim, que a gente está vivendo, né? Juntos aqui, de valorizar, né? E porque é interessante que se a gente abrir e olhar, né, como se disse, a pessoa não abrir, não ver, né, não receber, né, e não olhar, e então fica tudo oculto para a pessoa não consegue enxergar, e nós estamos aqui tendo assim um privilégio, né, de abrir o nosso coração e olhar essa palavra e aí receber receber isso dentro de nós, né? Essa revelação, né? Eu gosto muito que é, na, no Novo Testamento escrito em grego, né? Eu não sei muito grego, mas a gente hoje tem tanto dicionário, tanto estudo de palavras, tantos comentários, né? E me impressiona muito que no grego tem os sentimentos assim mais relacionados com as partes do corpo, né? Então tem aquela palavra splank, splanknizomai, né? Que é sentir com as vísceras, né? Tem aquela que é misericórdia, né? Tem misericórdia. Então no abdômen, né? É tão interessante isso para mim, porque eu sou médico, né? Então eu fico pensando, é como uma mãe, né, que tem o filho no abdômen e também a gente quando sente aquela coisa tão de dentro que é no intestino, né? Então é uma palavra tão forte essa palavra, né? Fala assim, Jesus olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, né? Era usada essa palavra, né? Ou então tem, eu creio que, por exemplo, filéu, né? Essa palavra que significa amor, é no peito, né? E agapau, por exemplo, mais na cabeça, né? Ou então, por exemplo, o coração, que a Bíblia fala tanto, né? É no centro, mas a mente é mais para cima, mais alto, né? Então são figuras parece tão concretas, né? Mas significam tanto, eu vejo assim, né? Significam tanto e assim é, é, elas puxam para a gente ver como eu estava falando de Romanos 12, que falou assim que a gente tem que entregar o nosso corpo para Deus, que é para como se ele fosse um sacrifício vivo, né? Então a gente recebe o Senhor dentro de nós, até mesmo no nosso corpo, de tanto que a gente recebe Ele, né? Então eu vejo isso é um privilégio tão grande, porque quando a gente for amar as pessoas, quando a gente for servir as pessoas, quando a gente for pegar esse amor que a gente recebeu, está entrando em nós, e for fazer do vertical ficar horizontal, né, para as pessoas, ele tem que fluir de todo o nosso ser, né? Então, o que eu vejo assim, o que nós estamos fazendo aqui hoje, como receber
a palavra de Deus, recebendo o próprio Deus, recebendo Ele totalmente para nós, né? Na nossa vida, em tudo, em toda a nossa experiência, né? É isso, eu enxergo assim, né? Essa nossa experiência hoje aqui. E que quem esteja nos assistindo agora, que usufruam, né, desse momento nosso aqui, e a gente precisa, de fato, com toda a ousadia, proclamar que o fundamento está em Deus, que todas as coisas são para Ele, para o prazer dEle. A vida toda está no Senhor Deus, né? E não em nós. A nossa porção é que nós somos a porção de Deus. Então, essa aqui é a nossa aventura, né? Nossa alegria, a nossa razão, né? Porque Ele nos quis para si, né? Porque senão a gente poderia ser apenas uma nuvem passageira, né? E outra coisa importante que o irmão colocou bem é a questão do corpo, né? Nós somos o nosso corpo, no princípio da tricotomia, né? Não é que nós temos um corpo, nós somos ele. Então, a importância do cuidado com o corpo, que é o trabalho da medicina e outras áreas também, né? A preocupação e o cuidado e a administração do nosso corpo. Eu até costumo dizer que a palavra economia, que é uma palavra bem interessante, né? Que é oikos nomos, né? Quer dizer, oikos casa, nomos norma. Então, a economia quer dizer a lei da casa. Então, nós somos um ente econômico. O nosso corpo, né, precisa de uma boa administração, que é a nossa casa, nosso corpo, a nossa casa, é o templo de Deus, precisa de uma boa administração para que ele vá bem. Então, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, aí com a alimentação, com tudo que se refere a ele. E por isso que Jesus Cristo é o pão da vida. Você veja, uma das simbologias importantes que ele é o pão. Então, o pão para quê? Para alimentar o nosso corpo. E para alimentar o nosso corpo espiritual, quer dizer, o nosso corpo glorificado que há de se manifestar, né? Então, essa importância do corpo é tremenda, né? Esta obra que é o corpo é tremenda como o que nós somos de verdade, né? Então, Cristo ele ressuscitou em corpo glorificado. O Tomé pôde pegar nas chagas de Jesus em corpo glorificado. Então, grande é esse mistério, né? E importância do corpo, né? Aí sim, das outras partes que o Atmani definiu bem, né? Que a alma, composta pela mente, pelo desejo, pela vontade, pela emoção, pela afetividade e pelo humor, né? Eu até acho interessante esse aspecto do humor aí, porque o humor, na verdade, é o humus, é a terra, é como nós somos compostos nesse humor, né? Que daí tem humores variados, né? Cada um com o seu. Né? E daí também, para completar né, a tricotomia, o espírito, que é o fôlego, né? Por isso que quando a gente proclama a palavra de Deus, a gente coloca fôlego na palavra. Né? Quando você proclama a palavra, você está colocando o fôlego na palavra. A palavra está escrita ali, ela está em estado de inércia, vamos dizer assim, né? Está ali no texto, né? Mas quando você proclama essa palavra, você põe fôlego na palavra e dá vida para a palavra. Eu gostaria de dar uma contribuição mais, assim, prestigiando até a presença, o pensamento do nosso irmão Jorge Cury Neto sobre a economia, especificamente a economia da oralidade. Economia depende fundamentalmente do conceito de valor. Valor. E nós sabemos que o povo judeu é um povo que aprecia, talvez dentre todos os povos, talvez o que mais aprecie valor.
Tanto assim que eles se dedicaram, né, ao ouro, né, às joias, coisas preciosas. O judeu é muito dedicado à aquisição de valor, né? Os banqueiros, os maiores banqueiros do mundo são os judeus, né? Bom, Eles que inventaram o banco, né? é. E a ideia de valor enche a Bíblia toda. Ela é fundamental, né? E pensando, né, assim, economicamente, né? Valor e preço estão muito juntos, muito ligados, né? Preço. E eu fiquei muito abençoado quando aprendi que a palavra apreciar está ligada com preço, a raiz é preço. O valor que nós damos, né? O que nós consideramos o preço. E aí, isso aí dá muito assunto para a gente conversar, né? O sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, como nós somos preciosos para Deus, né? A porção do Senhor, ele aprecia, o preço que ele atribui, né, ao seu povo, que ele redimiu com seu próprio sangue, a sua própria vida, ele deu a si mesmo. Então, está ligado com o mais alto, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu gostaria de frisar essa questão da apreciação e do preço, até para estabelecer uma relação com a economia de Deus. Preço, apreciação, valor, que está ligado à consciência também. Eu li um livro muito bom sobre consciência e valor, está muito ligado, né? Então, essa contribuição mais que eu gostaria de deixar, esses princípios, né? Economia, preço, apreciação, valor, né? O valor que nós temos para Deus, o valor que Ele precisa ter para nós. Nós precisamos apreciar mais e mais nosso Deus, nosso Salvador, apreciar a igreja, que é a menina dos seus olhos, né? O seu povo, que é a menina dos seus olhos. Eu creio que deve encher o nosso coração, né? Gostei muito de precioso, vem de preço. Eu nunca tinha imaginado isso, né? Precioso de preço. Então, veja, tem que ter um preço a ser pago, né? Por isso que ele pagou um preço por nós, né? Então, não foi de graça, não foi filosofando aleatoriamente, né? Mas foi pago um preço, que foi a própria vida dele, né? Amém. Mais alguma observação, irmãos? E vamos lembrar que isso está ligado com a maior palavra da Bíblia, né? A piedade, Eusébia. E a adoração. O que é a adoração? Hoje as pessoas usam a palavra adorar, e eu evito usar a palavra adorar. Eu adoro peixe, eu adoro bolo. Não, eu só adoro a Deus. Eu reservo a palavra adorar, o verbo adorar, só para Deus. Eu não sinto paz em usar eu adoro qualquer coisa, nem uma pessoa muito querida, mas só a Deus. Eu aprendi com Enéas, a Anunciação, que adorar é dizer as coisas, o que Deus é, e louvar é o que ele faz. É isso, Enéas? É isso, né? Isso. Às vezes perguntam para o Enéas, eu não sei se está perguntando ao doutor Enéas ou a mim, Fernando Enéas. Nós podemos fazer uma diferença. Enéas e o Enéas, né? Mas, assim, é muito gostoso isso tudo, que as pessoas que estejam nos assistindo aí, em gravação, que usufruam disso, né? Podem entrar em contato conosco, eu coloco à disposição de vocês. Eu tenho meu WhatsApp, que é o 41 Código de Curitiba, 991 11 51 51. Podem entrar em contato conosco. O e-mail também é o meu nome, jorgecurineto@gmail.com. Quem estiver assistindo, queira também alguma interação conosco, com o professor Fernando Enéas, com o Bruno Spadoni, com o Enéas Mendonça de Anunciação, né?
são homens de Deus especialíssimos, assim, aqui eu estou muito feliz de estar envolvido aqui nesse quarteto, né? Que canta a palavra de Deus, que encanta com a palavra de Deus, né? E é muito bom sabermos. Eu saio, assim, bastante feliz, né? Com a minha autoestima lá em cima, né? É por isso que tem que estar par a par com a humildade, né? Então, a humildade é a porção mais importante da gente estar consciente, mas de saber que a gente é a porção de Deus, que Deus está dentro da gente, e da gente não perder tempo, né? Que nessa nossa temporalidade, né? Para fazer as coisas que Deus quer para fazer, né? Eu acho que muitas vezes o que eu sinto falta, talvez da parte da cristandade, né? Existe o conhecimento, existe a habilidade, mas muitas vezes nos falta a atitude, né? Porque é a partir dessa atitude que as coisas se concretizam. Né? O que você tem a dizer, Enéas Mendonça, de Anunciação, direto de... Você está em Curitiba, né? Sim, eu estou aqui em Curitiba desde o dia 12, né? E eu fico feliz de poder participar junto com os irmãos e de participar das aulas do professor Fernando Enéas, né? Que eu lembro, ele me faz lembrar muito o reverendo Rachel Shedd, e isso eu falo para ele como um elogio, porque eu tinha, assim, o pastor Rachel Shedd numa grande posição, e ele fez parte da minha adolescência, da minha formação, e a gente tinha cursos com ele, assim, pelo menos umas 3, 4 vezes no ano, e então me faz lembrar muito o pastor Alguma Rachel. pergunta que você queira fazer para o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida? Não, uma sugestão para um dos próximos encontros, né? E para que o senhor falasse a respeito de o que Jesus foi fazer quando desceu lá no Hades, segundo o que a gente professa no credo. Eu gostaria de saber, assim, a sua opinião para uma das próximas reuniões, né? Para que o senhor falasse sobre isso. Quando no credo nós falamos que Jesus foi morto e desceu ao Hades, né? E isso aí e esse credo apostólico vem antes do Constantino, né? Então já vem de uma tradição bem antiga, e é o credo apostólico. E eu gostaria que o senhor um dia falasse sobre isso. Eu acho que seria bem interessante. Hein? E o Bruno, alguma coisa que você gostaria a gente usufruir aqui legitimamente do professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, né? Eu não tenho uma coisa tão interessante assim como o irmão Enéas colocou assim, mas eu considero um grande privilégio estar aqui desfrutando da presença dos irmãos, né? Porque é como a gente viu hoje que a gente é o presente de Deus, né? É a porção de Deus, é aquilo que Deus vai receber, né? Já que a gente não poderia... Agora, quem de nós que falou que é igual dar uma coisa para alguém que tem tudo, né? Mas a gente dá a si mesmo, a gente é essa porção, né? E então a gente está recebendo também isso aqui, né? E isso, para mim, está sendo um enorme privilégio.
Os irmãos mesmo, né? Porque aqui a gente, falando, a gente está se dando um ao outro, né? Tudo bem, né? O Espírito Santo está nos dirigindo aqui, né? Eu queria fazer um pedido também para as próximas ocasiões. Teremos sábado que vem mais um encontro, sábado às 10 horas, né? Estamos nos comprometendo nesses sábados, mas a gente está tendo essa maravilhosa experiência de avançarmos cada vez mais como filhos de Deus, né? Mas uma coisa que talvez eu gostaria de ouvir do professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida, teólogo, professor de hebraico, de grego, sobre a economia de Deus. Você tocou um pouco hoje no assunto, mas trabalhar o conceito de economia de Deus, porque depois que eu conversei com o Fernando Enéas Monteiro de Almeida, eu gosto de falar o nome completo assim, porque eu vi que a Bíblia é um livro de economia. O tempo todo, desde os primeiros versículos até o último, é um livro de economia. É o que a economia trata, né? E é um livro da economia de Deus. Né? Quer dizer, é a mensagem que Deus traz para a gente por revelação, né? Desde que ele criou, no princípio, ele criou a luz, então é um elemento que a economia se ocupa, né? A luz, depois todos os demais elementos de toda a criação, inclusive nós como imagem e semelhança dele, né? Então eu queria também pôr esse assunto à tona, e também eu vejo a Bíblia como a oralidade de Deus, né? Já que eu estou tratando o assunto, o termo oralidade é pouco usual, né? Mas como ele trata das estruturas da fala, da palavra, né? Então, ela é a oralidade de Deus, de Deus falando através das escrituras, né? Então, assim, eu vejo que daria para a gente também, talvez, trabalhar esse assunto, né? Colocar em pauta nas próximas reuniões. Tá bom por hoje, então? Amém. Muito obrigado. Amém. Eu vou pedir para o Bruno fazer uma oração de encerramento hoje para nós. Com prazer. Nosso Senhor amado, e que é a nossa porção, e que hoje sabemos que também somos a sua porção, nós agora nos alegramos na sua presença, nós também adoramos o Senhor, nós também estamos com o coração alegre, leve, queremos entregar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, todo o nosso ser para o Senhor, para que o Senhor possa agir por meio de nós e no nosso meio, na nossa vida, e nós possamos, pela fé, tomar essas palavras preciosas que o Senhor distribuiu para nós hoje aqui. Então, nós agradecemos o Senhor e nos derramamos na sua frente, Senhor. Nós queremos nos dar para o Senhor por causa do seu amor. Estamos, assim, enchidos desse amor hoje, depois dessa reunião. E por isso nós agradecemos. No teu santo nome, no nome daquele que se entregou por nós e que é aquele que enche tudo em todas as coisas, nesse nome, Senhor, que nós agradecemos e nos louvamos o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Então, até a próxima. Próximo encontro, né, no sábado, às 10 da manhã. Vamos preparar uma pauta aí, o professor Fernando Enéas Monteiro de Almeida vai preparar uma pauta, tem a reivindicação do Enéas, que acho que é bem importante a gente tratar desse assunto, né? Tem a minha, o Bruno também deixou a sua palavra, né? Então, até a próxima. Boa tarde, Brasil!